Olá, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração e hoje a gente vai falar sobre o Setembro Dourado, que é um mês de prevenção ao câncer infantil e juvenil. E a gente vai falar com uma pessoa muito especial sobre esse assunto, a jornalista Larissa Risson, que enfrentou o câncer na infância. Agora, no programa Sons do Coração. Bem-vinda, Larissa, tudo bom? Tudo bem, Vivi, muito obrigada. Obrigada a todos aí que nos assistem. É uma alegria mesmo estar aqui, né? Tendo já passado tantos lugares contigo, né, Vivi? Agora tá aqui como sua entrevistada. É uma honra te receber aqui no programa. Muito obrigada. A Larissa, que a gente já trabalhou juntas em outras oportunidades, só que hoje ela tá aqui para falar sobre essa campanha tão importante, né, Larissa? Você acha que ela é fundamental, o Setembro Dourado? É um pouco novo ainda, né? Eu ia dizer novo, até quando tu me chamou, fui pesquisar um pouquinho sobre o assunto, né? Porque mesmo eu tendo sido um case, né, nessa questão do câncer infantil, eu não sabia, né, muito sobre qual era a abordagem, o motivo, né? E aí que eu fui entender que realmente é preciso um alerta, né? Porque atualmente, falando em tempos de tanta evolução na medicina, a gente tem muita coisa boa a ser feita em caso de doenças tão sérias como essa, né? Como é o câncer. E claro, quando se trata de pequenos, dá um pavor maior, né? Mas eu acho que sim, que é importante a gente alertar pais, mães, sobre tudo que é possível e tudo que é possível fazer para curar também, né? Acho que é fundamental esse tema. Infelizmente a gente sabe, né, Larissa, de casos que crianças e jovens, adolescentes vêm a falecer pelo câncer, mas você é uma prova viva de que o tratamento que é possível, né? Sim. Como é que... Me conta um pouco da tua história mesmo. É, justamente, né? Eu acredito que vai completar agora, eu faço 35 anos em dezembro. E vai fazer 30 anos da descoberta do meu câncer. Porque eu tinha 5 anos. Eu tinha 5 anos quando os meus pais identificaram. Eu não tenho tantas lembranças, claro, da época, graças a Deus, porque eu era muito pequena. E também porque eu fui criada, eu digo, né? Meus pais foram iluminados em fazer tudo, quase tudo como se fosse uma brincadeira, assim, era incrível, né? Mas eu fiquei em tratamento por 5 anos. 2 anos de quimioterapia e 3 anos em acompanhamento, visitas rotineiras ao médico, um que outro remédio para dar um apoio, né? Então eu tinha 5 anos, eu lembro que minha mãe descobriu quando ela penteava meu cabelo, eu sempre tive cabelo meio comprido assim, né? E aí eu senti uma dor, assim, no pescoço. E aí ela disse, ué, aí ela foi ver que a minha íngua estava inchada. As ínguas aqui, né, que a gente tem na hora atrás, na nuca. Atrás da nuca aqui. E aí fomos pro pediatra e aí começou a saga, né, de descobrir o que era e o que fazer. Infelizmente, na época, os médicos de Caxias não foram muito iluminados, eu digo, né, não deram muita esperança e nem pegaram o caso. Lembro que minha mãe passou por alguns aqui em Caxias e todos diziam que lamentavam muito, mas era algo muito novo, muito recente, né? Há 30 anos atrás o câncer infantil era, como você falou, mortal, né? E mesmo assim eles seguiram pesquisas, né? Foi uma mobilização geral, a família inteira atrás de descobrir o que era possível ser feito, até que eu fui a Porto Alegre, né? Eles me levaram a Porto Alegre e lá os médicos abraçaram a causa, literalmente, né? Como tinham outros casos também de outras partes do estado. E então meu tratamento foi todo em Porto Alegre. Que tipo de câncer você teve? Leucemia. Era linfomas linfoblásticos, o nome técnico, um tipo de leucemia. Na época não se conhecia também tanto por leucemia, mas ele é um tipo de leucemia, né? Então, na verdade, eu atacava o sangue, né? E não era localizado, né? E atingia diretamente a minha imunidade. Então, desde a descoberta, eu precisei me cuidar muito, né? Não podia pegar gripe, não podia ficar doente, não podia nada, né? E assim, não foi 2 anos direto de tratamento. Foram 2 anos em função, mas eu tinha períodos em que a quimioterapia era no hospital, eu tive períodos de quimioterapia via oral, então eu conseguia
eu ficava nessas idas e vindas para Porto, né? E bem frequentes, tanto que eu me lembro de quase morar em Porto Alegre, assim, né? No hospital, na casa dos tios que tem casa lá, enfim, né? Então, pipocando ali onde dava, enquanto foi sendo feito esse tratamento, que na época eram protocolos de teste, ninguém sabia o que... Isso foi o mais difícil para os teus pais? Eu acho que sim. Não saber? Eu acho que sim, a parte de não se ter certezas, né? Não sei como tá hoje, até posso estar julgando. E pra ti, Larissa, como é que tu sentia na época? Na época era assim, eu não tinha noção da gravidade, eu não tinha noção do quanto isso era perigoso, assim, sabe? Teus pais te tratavam diferente? Nem um pouco. O que eu me lembro, né, desculpa a emoção, né, mas o que eu me lembro é que eu não podia me machucar. Então, assim, o que uma criança normal de 5 anos faz? Me diz, o Gael, tu tem o Gael um pouquinho maior já, né? Pula, se arrisca, vai por tudo. Vai por tudo, eu não podia, então eu tinha um pouco mais de... Era como se eu fosse uma boneca de vidro, ou era como se eu fosse muito frágil, né? Na época era como se fosse frágil. Então, assim, eu tinha bicicleta? Tinha, mas tinha que cuidar onde andar, não podia andar na rua, aquela coisa toda, tinha que ter muito controle, né? Isso nos primeiros momentos ali, depois eu fui tendo alguma flexibilização. Mas eu lembro, por exemplo, de algo que até hoje repercute, eu digo, no meu dia, que era não poder ter muito contato com animais de estimação. Porque animais de estimação podiam passar doenças, né? E aí era assim, não encosta no gatinho, não pega cachorro. E a gente sempre foi família de ter campo, né? Meus avós eram do interior. E eu lembro de ter muito essa restrição. Tanto que hoje eu não sou muito de animal. Eu acho que um pouco ficou, sabe? Assim, de eu não ter esse carinho, esse apego, né? Porque na época era uma proteção, na verdade, né? Eu lembro, olha as lembranças, são muito, muito fofas, assim, eu digo, né? Chocolate meio amargo, eu tinha que comer muito, porque era uma recomendação médica. Amo até hoje, sabe? Lembro de ganhar barras e barras, e isso era muito bom, porque eu gostava, era divertido, né? Sempre fui bem formiguinha, assim, e eu acho que eles conseguiram deixar as melhores memórias. Você diz, Larissa, que seus pais foram muito iluminados, né? Em tratar você, em encarar toda essa situação. No que eles foram melhores, assim? Melhores? Eu acho que em disfarçar a gravidade do tamanho do problema, assim. Porque eu tenho hoje um filho de 4 anos e eu sei, se eu disser pra ele que ele tá passando por algo muito ruim ou perigoso, ele entende. Ele me diz, não quero isso. Ele tem medo de hospital, por exemplo. Eu não me lembro de ter. E eu vivi no hospital por muito tempo. Eu lembro de ter, assim, de passar horas, dias, né? Dormir, acordar. Eu lembro de ter uma coisa que eu acho que melhorou muito, né? Eu tinha efeitos colaterais da quimioterapia muito fortes. De eu sair do ar, assim, mesmo, sabe? Vômito, tontura, uma espécie de apagão, às vezes. E hoje eu acho que isso, se Deus quiser, espero que tenha melhorado com todas as idades, não só com as crianças, né? Porque eram tratamentos muito invasivos, muito. E aí mas eu não consigo me lembrar, assim, com uma tristeza disso, sabe? Com medo. Eu acho que eles me blindaram muito disso tudo. E isso deve ter sido bem trabalhoso, né? Larissa, tu é uma pessoa que tem uma ligação com a espiritualidade. Você já foi catequista, não sei se ainda continua. Olha, eu estava catequista até o mês passado. Agora eu deleguei. Sim. Mas eu sou ministra extraordinária da Eucaristia, né? Cuido da comunicação, de algumas coisas da igreja. Já atuei como coordenadora de grupo de jovens por 9 anos. Como é que é essa ligação tua com a espiritualidade, e imagino que dos teus pais também, serviram de suporte para esse momento tão duro? Com certeza, assim, eu pra mim, quando eu comecei a ter noção da realidade do que eu passei e da gravidade que teve, isso foi quando eu era adulta já quase. Porque na adolescência eu não dei muita bola, sabe, também. Aí foi, vira e mexe que a gente traz alguma coisa à tona. Eu lembro que até algumas matérias da profissão, sabe, de tu ir fazer, estudar, conversar, ter contato com pessoas no nível que eu passei, provavelmente, de doença, que eu comecei a me dar conta, gente, é uma bênção, é um milagre, né? Sempre vai ser. E sim, a gente sempre foi muito católicos, né? E eu tenho certeza que também é pela fé que eu me curei.
Tanto que eu digo que eu pago promessas até hoje, né? Porque meus avós fizeram, minha mãe fez, as tias fizeram, todo mundo fez promessas por mim, e eu, né? Então lá, cada um que me diz, ó, isso aqui era uma promessa da tua... quando tu tava doente, eu vou lá e faço, e eu lembro que eu já fiz. Tá pagando promessa até hoje, e vou pagar quanto for necessário. E eu nunca tinha vinculado esse meu amor pelas coisas da igreja e da juventude com a doença, mas quando eu racionalizei isso, eu pensei, bora trabalhar pela igreja, porque assim, é o mínimo que eu posso fazer, sabe? Dentro do presente que eu recebi, que foi continuar viva e continuar podendo traçar aí os meus caminhos, né? E sim, foi Deus que fez a diferença, Ele merece, né? Um pouquinho que eu puder trabalhar pra Ele aqui, tá tudo certo. Não me considero pagando uma conta, porque eu acho que Deus não trabalha dessa forma com a gente. Mas eu sou grata e por ser grata eu quero fazer para mais pessoas. Quer retribuir. Quero retribuir. Larissa, e quando você olha pro teu filho, dá medo de que ele tenha alguma coisa? Olha, falando em DNA e geneticamente, assim... hoje o câncer, sim, às vezes dizem que é um pouco hereditário ou pode ter mais casos na família, mas eu tenho uma fé muito grande, né, que me faz pensar que não é algo que vai atingi-lo, e também eu conto muito com a saúde do meu marido. De fato, a família do meu marido é uma família muito saudável, eles não têm histórico nenhum, nem de gripe quase, sabe? Então eu penso, se é meio a meio, ele tá protegido pela metade, pelo menos, e de minha parte ele vai ganhar todo o amor, o carinho necessário pra munir a imunidade dele, né? Trocadilho, mas é isso mesmo, pra deixar ele com a imunidade fortalecida. Tenho certeza que isso não faltou na minha época, né? Jamais. Tenho certeza que os meus pais foram ótimos. Mas eu tento não pensar muito nisso com relação a ele, não. Vira e mexe quando ele apresenta algum sintoma de gripe ou de indisposição. Quando me vem alguma coisa em mente, eu tento não alimentar. Porque eu também acho que isso às vezes é da nossa cabeça, sabe? Acredito muito no que é em pensar positivo, em que vai passar. Então eu tento não vincular, sabe, uma história a outra, assim, pra não sofrer também e pra não fazer ele sofrer, né? Porque eu acho que uma mãe insegura reflete muito numa criança insegura também, né? Acho que o que vier a gente vai resolver, acredito, tenho muita fé em Deus, mas acho que ele tá super bem, tá indo super bem, assim, sabe? Larissa, toda a dificuldade que você teve desse enfrentamento do câncer muito cedo, te fez uma pessoa melhor? Eu acho que eu já tinha muitas coisas que eram minhas, assim, sabe? De personalidade. E eu reforcei muita coisa, assim. Eu diria que hoje eu dou muito valor a muita coisa que eu talvez não desse. O quê? Acho que é o tempo de vida. Isso, eu sou uma pessoa que quer fazer tudo, né? Talvez quem não me conhece não compreenda. Mas assim, pra mim todo dia é um dia muito importante. Se eu puder encaixar 5, agora pós-pandemia eu tô reaprendendo a viver, digamos, né? Porque eu sofri muito com a pandemia também. No sentido de que, sabe aquela coisa de, vamos fazer tal coisa quando formos mais velhos, vamos esperar o final de semana. Eu não consigo. É por isso que eu quero viver o hoje. Eu acho que essa intensidade que eu sempre quis viver tem muito a ver com o fato de em algum momento eu ter sentido, eu podia não estar aqui, sabe? Então já que eu tô e eu não sei até quando eu vou estar, vamos bora, aproveitar, sabe? Porque tem que ter algum motivo, né? Eu tenho um absurdo, assim, de energia, de vontade, de fazer muitas coisas. Eu sou muito inquieta. Então eu acho que isso foi uma coisa que ficou, sabe? Do fato de eu, óbvio, ter sido também, por muito tempo, ter tido que me cuidar, ter tido algumas restrições. E ao mesmo tempo eu penso assim, olha, se eu tô aqui, eu tenho que aproveitar. A gente não sabe até quando, né? E isso é uma coisa que eu tento trazer muito no meu dia a dia. Talvez eu tenha mais essa consciência por isso também, né? Por ter olhado pra trás assim, pensando, olha, já tô aí 30 anos de lucro, né? É isso. De fato, eu tô no lucro. Com certeza. E a finitude existe para todos nós, né? Para todos, né, e a cada dia menos, até acho que todo esse momento que a gente viveu nos trouxe ainda mais para perto dessa finitude, né? De tipo, não é porque isso, ou não tem motivos que nos façam garantir que vamos viver 10, 30, 20 anos, né? Então acho que um pouco dessa é bem ânsia por viver mesmo, porque eu sou mesmo ansiosa por viver, literalmente isso. Meu marido sabe explicar bem o que é sofrer com a pessoa que fez 5 coisas, mas pode fazer a sexta, né? Tem 7 dias na semana, mas se tivesse o 8º eu ia super curtir também. Então eu acho que um pouco disso, né? Eu trouxe pra esse lado positivo aí, essa minha
essa minha inquietude, né? Não sei. Larissa, o que você diria para os pais de uma criança que recebeu o diagnóstico de câncer? Para eles... sob o olhar da tua experiência. Sob o olhar da minha experiência, fé. Acho que se não se tem uma espiritualidade, é a hora de ter. Porque sozinho a gente não supera quase nada na vida. E uma aprovação dessas mais ainda, eu acho, sabe? Não fé só para dizer que tudo vai ficar bem. A fé é necessária também quando não for ficar bem, né? Independente do resultado que essas provações nos tragam, a fé ela é importante para isso também. Pessoas que façam bem pra gente na nossa rede de relacionamento, eu acho que é fundamental. Porque eu tenho certeza que foi uma diferença para os meus pais naquela época ter uma rede de relacionamento engajada em me curar, engajada em me ajudar. E não só me ajudar assim, levando e buscando, em levar no MEC, no intervalo da quimioterapia, essas coisas, sabe? Para que isso não vire um peso para a criança, porque eu acho que dá para lidar, e isso, óbvio, né, levando ao extremo de uma doença como o câncer, mas também para tantas outras dificuldades do nosso dia a dia, dá para levar mais leve para eles, né? Então, assim, dói para os pais, eu acho, como eu também, como mãe, às vezes seguro algumas barras, e acho que todos os pais seguram algumas barras, para que para eles não fique tão pesado, né? E levar na brincadeira. Acho que essa é a maior dica, assim. Levar na brincadeira, levar no item médico de novo e vai perder o cabelo, né? Eu lembro que eu usava tops e lenços, não tinha muitos na época, assim, mas eu não tenho um trauma por ter perdido meu cabelo. Não tenho um trauma. E eu amo meu cabelo hoje. E eu não me vejo de cabelo curto de novo daquela forma. Mas eu não me lembro de ter ficado assim, meu Deus, perdi. Porque provavelmente minha mãe dizia, olha só, essa é a última moda. A gente, teu cabelo tá assim porque tá todo mundo usando. Sabe? Esse lúdico, acho que faz toda a diferença. E a gente perde o lúdico com a idade adulta. Então eu acho que essa seria a maior dica. E para as crianças? O que tu diria, pequenas? Larissa? Você que foi criança, que teve câncer, o que você diria para elas? Bora curtir todos os momentos, mesmo da quimio, mesmo do hospital, mesmo vamos intercalar com um jogo, com um brinquedo, vamos levar coisas que a gente gosta para esse momento. Eu lembro que eu tinha um saco de brinquedos no hospital, que eram muito importantes. Talvez eu nunca brincava, mas eles estavam ali, entende? Porque eu acho que isso também, a gente tem aconchego em coisas que nos deixem mais seguros. E as crianças precisam muito disso. Então, reivindique o seu ursinho, o seu travesseiro, né? Que a gente não tire esses pequenos aconchegos, assim, que são importantes. Independente de se doente ou às vezes só faltando um carinho, né? Você acha que as crianças têm força para superar isso? Sim, eles têm mais que nós. Porque é a consciência que nos atrapalha, eu acho. A consciência do que a gente vive, dos problemas, é o que nos faz, às vezes, desistir, né? E nos faz também não acreditar. E eles não precisam ter essa consciência, na minha opinião. A gente pode blindar eles disso e eles daí podem levar melhor, eu acho. É o que eu imagino, assim. Larissa, e o que você procura levar para a tua vida hoje, assim, como um propósito? Você é uma pessoa que tem ânsia por viver. Quais são o que te mobiliza hoje, os teus valores mesmo? O que te faz acordar toda manhã? Hoje o que me faz acordar é com certeza ser uma mãe melhor para o Miguel, né? Ser uma pessoa exemplo para ele, assim. Eu já gostava de ser uma boa pessoa antes, mas depois que eu me tornei mãe, eu tenho alguém que me segue, né? Que quer usar as coisas que eu uso, que quer fazer o que eu faço. Então, no meu propósito tá deixar um filho melhor pro mundo, assim, sabe? Porque o mundo melhor pra ele talvez eu não consiga, mas ele, uma pessoa melhor pro mundo, sim. Então, eu invisto muito do que eu posso na criação dele, nas preocupações com ele e em mostrar também o quanto eu sou feliz fazendo o que eu faço. Então, tá super no meu propósito trabalhar por algo que eu acredito, sair da cama para cuidar da gente também, para cuidar da família. Então, assim, preparar um café da manhã. Eu não consigo me desvincular de momentos de espiritualidade e entretenimento. Então, tá muito vinculado ao meu propósito também, não só ver a vida passar. É fazer coisas, assim. Eu acho que tá muito nos meus propósitos isso, sabe?
Não sei se respondi a tua pergunta. Sim, ser feliz, se divertir. Ser feliz, se divertir, não deixar as pessoas encherem a nossa agenda de coisas que não são nossas, sabe? Isso eu cuido muito também. Tô sempre me policiando, policio a casa inteira quase com isso, na verdade. Tipo, tá dentro daquilo que eu acredito, beleza, não tá. E aí, se tá dentro do que eu acredito, vale muito esforço, às vezes. Até noites em claro, se for o caso. Mas, e se rodear de pessoas aí que acreditem também. Acho que me faz muito bem e é um propósito meu do dia também. Hoje, eu quero me relacionar com pessoas que acreditam, que são do bem. Aqueles que são do mal ou que não querem o nosso bem, obrigado. Saber dizer não, né? Ah, sim. Larissa, você também teve um blog, né? Tem um blog sobre maternidade. Sim. O que te motivou a fazer isso e quais são as coisas que você leva para o público aí? Sim, o blog que fica no larissarrisson.com.br e agora eu alimento mais ele nas minhas redes mesmo, principalmente no Instagram, né, no @larissarrisson. Eu posto semanalmente vídeos, né, sobre maternidade, paternidade e tudo que isso envolve, eu gosto de dizer, né? Porque desde o início da maternidade até o tempo da gestação, eu me indignei com muitas verdades absolutas, assim, que o público, assim, a sociedade é porque é, sabe? Porque toda mãe vai sofrer tal coisa, porque toda mãe vai deixar seus afazeres, porque toda mãe não vai ser mais importante depois da criança, e assim por diante, sabe? E então foram muitas coisas que eu comecei a olhar e me doer, literalmente, porque eu sou muito empática. Ver realmente mães sofrendo, famílias sendo formadas numa linha muito, muito errada, na minha opinião, assim, sabe? De o pai, óbvio, que tem que prover e tá tudo bem isso, sabe? E aí as mães às vezes também estão provendo para dentro de casa, mas também tem que dar conta de todo um outro lado que parece que é assim porque é assim. Então, essas e outras N coisas me incomodaram. Aí eu comecei a escrever e depois a gravar vídeos que façam as pessoas pensarem sobre esse assunto, sabe? E aí eu trago aquilo que está me incomodando no momento. Geralmente é aquilo que está me incomodando no momento, sabe? Trago questões como o pai não ajuda a mãe, né? Esse foi um dos textos que até hoje mais fez sucesso. Pai não ajuda a mãe, né? Pai é pai, mãe é mãe, cada um faz sua parte e ele está sendo pai, sabe? Outra coisa que eu trago também bastante soluções para as mães. Tipo, encontrei isso que é bacana, vale a pena tentar tal passeio, invista em tempo de qualidade com a sua família, não é nada mais precioso que isso. Então eu gosto de incentivar coisas que o mundo não incentiva, né? Não, nasceu os filhos, acabou a paz, todos vamos virar em uma carga absurda de trabalho e a rotina é pesada assim mesmo e, sabe, eu não gosto dessa ideia. Eu acho que dá pra gente tentar levar de forma mais leve, ser mais feliz, aproveitar ainda os momentos com eles. É daí um pouco disso que eu trago, assim. E vem um irmãozinho pro Miguel, será? Quem sabe, né? Não sabemos, isso tá jogado pro universo. Muito bom. É jogado pro universo. Larissa, qual é o som que habita o teu coração hoje? Eu acho que é uma mãe, né? Porque no tempo que eu estou em casa, ou estou com o Miguel, ele é mamãe, 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 mamãe. Ele às vezes me chama só por chamar, como provavelmente já deve ter sido chamada muitas vezes. O que é, Miguel? Nada, era mesmo só para ver se eu estava ali, né? E são sons que, na verdade, eles ultrapassam o limite do estar fisicamente com ele, né? Porque hoje eu escuto uma mãe, em qualquer ambiente eu olho, né? Porque se não é um filho precisando de alguma coisa, é uma mãe que talvez precise de um apoio, né? Então é por isso que eu dou tanta bola para esses chamados, assim. Mamãe é alguém precisando de alguém, né? Às vezes é até uma filha maior precisando da sua mãe mais velha, de uma ajuda. Uma mãe precisando da outra pra gente se unir, né? Uma mãe precisando da outra. E eu não consigo não olhar para esse universo, sabe? Que reflete tanto nas nossas famílias e nos nossos seres humanos, né? Futuros adultos, na verdade. Com certeza. Quando a mãe tá bem, a casa fica bem? Com certeza. Assim, absoluta com 1000%. Eu tenho essa experiência e olho muito para outros casos também, claro, né? Sem estar no lugar das mães, então eu posso estar julgando também. Mas eu acho que uma mãe bem, a família inteira bem, é uma família saudável e aí é também uma família menos doente, não só fisicamente, mas mentalmente, né?
porque sim, a carga de responsabilidade e de medos que a gente tem é diferente dos pais. Isso é uma coisa que eu concordo, assim, né? Os pais têm um apego e uma relação com os filhos que pode ser linda, mas nunca vai ser a nossa, né? Uma boa mãe também não fica bem às vezes? Uma mãe que está sendo boa, não entendi. Às vezes somos boas mães, mas para nós às vezes é difícil dizer eu não tô bem. Sim. Você acha que isso é normal, é natural? É natural e devia ser muito mais bem recebido pelas famílias, pelos maridos, inclusive pelos filhos. Há poucos dias atrás eu falei pro Miguel, olha, hoje eu tô chateada, tá? Aí ele falou, como que é, mamãe? Eu falei, coisa de adulto, né? Porque eu não queria explicar pra ele que era de trabalho e tal. Ele falou, tá. Ele virou as costas e ele me pareceu me compreender tanto, sabe, naquele momento, que ele não disse, vamos fazer isso, aquilo. Ele seguiu a vida dele, em casa ali, com as coisas dele, e eu me senti bem de também mostrar pra ele que eu também posso não estar bem, né, e tá tudo bem. Porque isso é uma das coisas que se vende errado, né, que a mãe tem que estar sempre bem, ou tem que estar sempre cheia de energia, ou tem que estar sempre suprindo todas as necessidades. Errado, né, e essa consciência, ela é um presente, né, quando ela vem, a gente se liberta de muita coisa também, de muitos pesos. Com certeza. O que falta às vezes é ser bem compreendido pelo universo ao redor, né? Assim, pela rede de apoio, pela família, pelo marido. Acho que isso... e falta essas pessoas receberem bem, né? Dizer, beleza, hoje eu toco a ficha aqui pra ti, sabe? Ou então, vai lá, vai dar uma caminhada, vai fazer uma coisa que tu goste, sabe? Vai fazer a unha. Eu tenho os meus momentos certíssimos de cuidados pessoais. Quando eles faltam, eu falto também. Eu falto nos outros lugares também, né? Acho que isso é bem, bem importante. Que legal. Larissa, conta pra nós essa tua dica aí de livro, que eu já tô espichando o olho. Tem tudo a ver com o que a gente falou, né? Porque é as 5 linguagens do amor das crianças. Existe as 5 linguagens do amor, que é fantástico, o livro também, pra gente se entender, para os casais se entenderem, para as famílias darem mais certo. Acho que é uma leitura obrigatória. E aqui falando de filhos, de crianças, né, da minha infância também, eu acho que as 5 linguagens do amor das crianças ajuda a gente a também entender que forma eles se sentem mais amados, que não são as mesmas que a gente às vezes, né? E aí essa troca de comunicação, ela faz toda a diferença. Então, as 5 linguagens do amor das crianças, e existe também as 5 linguagens do amor dos adolescentes, que eu também acho que pode ser para o meu futuro, já tá lá, inclusive guardado. Enfim, entender mais as linguagens do amor. Ele traz detalhes bem peculiares que aparentemente a gente sabe, mas é bom lembrar, sabe? Então, essa é a minha dica de livro. Ai, muito legal. Larissa, eu adorei falar com você. Eu também. Pela tua doçura, pela tua força, pela tua coragem, por toda essa tua história e o que você tá fazendo de bonito com ela também. Com certeza as pessoas vão se inspirar, e é um assunto tão difícil de falar sobre câncer, e câncer infantil dói mais ainda. Dói. Eu acho que é algo que você pôde abordar e abrir para nós com muita coragem. Obrigada por isso, obrigada por dividir a tua história com nós, e tomara que ela seja ouvida por quem tá precisando mesmo. Obrigada. De nada, eu agradeço, eu gosto de falar, eu só realmente não costumo falar se não me perguntam, né? Porque isso foi uma coisa que eu tive desde o início, que eu tive consciência que eu não ia me fazer de vítima, sabe? Então, às vezes eu não falo muito pra não parecer que a pessoa quer, sabe, aquela coisa de traz a dor pra chamar atenção, assim. Então, mas eu acho que ela tem muito tem muito de vida nessa história, né? Então, agradeço muito, muito obrigada, senhora, foi de coração que eu estive aqui, e foi necessário um pouco de coragem também, porque dá um pouquinho de medo, assim, né? A gente é tão técnico às vezes, né, que eu esqueço como é abrir o coração. Então, esses sons do coração me ajudou a lembrar. Ah, que bom, Larissa, legal. Foi uma honra. Muito obrigada. À disposição, Vivi, sempre. Muita vida pra ti. Obrigada. Muita saúde pro Miguel, muito amor pro Rafa também, pra essa família linda. Obrigada, muito obrigada, tá? Pra vocês também, super recíproco. Nossa, a gente agradece. E você aí, se você gostou, curta o nosso canal, comente, compartilhe, se inscreva por aqui e concorra a um presente lindo, ó, da Botânica Boutique Floral, da Lá do Mato. E a gente agradece mais uma vez ao Café Sabor de Café, que nos recebe aqui com tanto carinho. Um beijão pra você e até a próxima. Tchau, tchau!